você já visitou algum site de conteúdo pornográfico, deve conhecer aquelas propagandas no estilo solteiras gostosas perto de você. Naturalmente, sabe também o quão falsas são essas propagandas. As mulheres que aparecem nas fotos não estão perto de você. Só são fotos tiradas de sites de prostituição estrangeiros. Provavelmente, você sabe disso tão bem que não perdeu seu tempo clicando nessas publicidades. Entretanto, se você clicar, uma janela de chat se abre e você pode escolher com qual garota quer conversar. No começo, o chat é de graça, mas depois de um tempo, você tem que se cadastrar para continuar usando. Então, tem que pagar por cada minuto que estiver falando com uma dessas garotas. Eu sei disso porque sou uma dessas garotas. 6 anos atrás, eu era um estudante sempre sem dinheiro. Meu amigo Josh disse que tinha descoberto um jeito super fácil de conseguir dinheiro. Não é como se você fosse uma prostituta ou algo do tipo. É completamente anônimo. Eles não sabem com quem estão falando. Na verdade, metade de nós somos homens. Você só tem que fingir que é uma garota. Até que é bem divertido. E as empresas pagam bem. Você pode trabalhar direto da sua casa e escolher quantas horas por semana quer trabalhar. Tudo o que tem que fazer é conversar sacanagens com um cara que nunca vai conhecer na vida real. No começo, eu não estava gostando muito da ideia. Sentia que estava trapaceando. Mas então me perguntei se alguém realmente achava que solteiras gostosas perto de você era real. Claro que não. Era tudo uma fantasia. Como se estivesse escrevendo um conto erótico em tempo real. E ser pago para isso. Então, deixei Josh me escrever. O sistema era simples. A primeira conversa, a de graça, era automática. Depois que o usuário se inscrevia e começava a pagar, conversava com uma pessoa real. No caso, nós. Nosso trabalho era fazer com que eles ficassem online o maior tempo possível. No começo, era bem divertido. Eu me tornava bem criativo enquanto interpretando Sally, uma universitária tímida que estava desesperada por dinheiro. Kaylee, uma garota nerd com óculos, muito safada e flexível. E Honda, uma garota negra gordinha e apaixonada. Era hilário, e logo parei de sentir vergonha por estar fazendo aquilo. Claramente, meus clientes estavam gostando. E como eu ficava anônimo, não sofria risco nenhum de ferrar com minha carreira futura. Com certeza, não colocaria esse emprego nos meus currículos seguintes. O dinheiro era bem interessante, assim como Josh tinha me avisado. E como eu podia escolher os horários em que trabalhava, achei ser uma escolha perfeita para alguém como eu, que estudava bastante também. Mas obviamente, existem pontos ruins. Eu não era virgem, mas tive que explorar coisas que eu nem sabia que existiam. Havia alguns que eram extremamente violentos. Aqueles que queriam machucar sua parceira ou ser machucado. Daí existiam caras que queriam que eu interpretasse uma menina de 13 anos. E outros que ainda gostavam de coisas bem mais doentias. Não acho que seja legal eu reescrever essas coisas aqui. Mas quero que você saiba que nem sempre foi um mar de rosas. Algumas conversas eram bastante desconfortáveis. E algumas vezes eu não sabia se devia deslogar, dispensar o cliente ou continuar. Mas insistia em falar para mim mesmo que era apenas um tipo de jogo, um jeito inofensivo desses caras realizarem suas fantasias. Era só conversa, eles não estavam machucando ninguém de verdade. Às vezes fazia esse tipo de programa. E quanto mais eu fazia, mais fácil ficava. Me impressionei comigo mesmo quando me encontrei conversando casualmente sobre sexo com facas e sobre chutar as bolas de outro cara para gerar prazer. Depois de 1 ano nesse emprego, era muito raro ficar surpreso com alguma coisa. Havia 3 tipos principais de clientes. A maioria queria conversar sobre putaria, normal. Os solitários que estavam precisando mais de um amigo, que conversavam sobre coisas do cotidiano. E os outros que eram muito mais pervertidos. Logo aprendi a lidar com todos eles. Entretanto, um cara realmente estranho apareceu. Ele não parecia se encaixar em nenhuma das categorias acima. Ele não queria conversar sobre sexo, mas também não se encaixava nos caras solitários. É muito difícil descrevê-lo, então vou tentar contar um pouco do que lembro da nossa primeira conversa. Ele se chamava O Pescador. Ele sempre queria conversar com Honda. Oi, querido. É a Honda aqui. Como você está? Fale comigo. Ok. O que você tem em mente? Apenas converse comigo. Não aguento mais essa casa. Não aguento mais essas vozes.
Apenas fale qualquer coisa. Bem, você está afim de quê? Está bem quente aqui. Quer saber o que eu estou vestindo? Não. Só fique aqui, por favor. Ok, querido. O que aconteceu? Você está bem? Não, eu não estou bem. São essas pessoas. Eles fazem tanto barulho. Não aguento mais. Então, você tem colegas de quarto barulhentos? Sim, só quero meu silêncio. Só quero a porra do meu silêncio. Nesse ponto, eu estava bastante confuso, mas continuei. Talvez você devesse conversar com eles. Falar que você precisa de um pouco de privacidade. Não consigo me livrar deles. Sempre tem alguém. E continuou assim. Logo desenvolvi a ideia de que provavelmente ele não estava completamente são. Pessoas loucas de verdade eram raras nas conversas, mas não inexistentes. Eu não me qualifico como terapeuta, mas dava o meu melhor para fazê-los se sentirem bem. O pescador voltava sempre, e eu reconhecia pelo jeito que escrevia. Usava o chat por horas. Nessa época, comecei a me sentir mal. Essa pessoa estava claramente doente, e eu estava usando em um site pornô para conseguir dinheiro, sempre falando sobre querer silêncio e as pessoas barulhentas em sua casa. Comecei a pensar que não existia ninguém na casa dele. Provavelmente era coisa da cabeça dele. O pescador virou cliente tão ativo que raramente tinha tempo para outros. Ele agendava com Honda por horas. Parecia também que não conversava com nenhum outro funcionário além de mim. Mesmo quando eles estavam interpretando Honda, de algum jeito ele me reconhecia e deslogava, quando percebia que era outro funcionário dizendo: "Você não é a Honda." Josh começou a fazer piadas dizendo que o pescador estava perdidamente apaixonado por mim. Mas não via graça nenhuma naquela situação. Meu trabalho não era mais divertido. Tinha me tornado um terapeuta pessoal de uma pessoa aleatória. Perguntei para o meu patrão se poderia parar de interpretar a Honda, mas o pescador estava dando muito dinheiro para o site, e ele insistiu que eu continuasse. Então, continuei. E para o meu pavor, descobri que estava desenvolvendo algum tipo de sentimento por ele. Não algo romântico, nada desse tipo. Mas me pegava pensando quem ele era. Acho que não é possível passar horas e horas conversando com alguém sem criar algum tipo de conexão. Mas ao mesmo tempo, conversar com ele me deixava tenso. E ficava feliz por apenas ser Honda para ele. Essa foi uma das últimas conversas que tive com ele. Não sei como me livrar deles. Não tenho saída. Só quero que vão embora logo. Ouça, querido, acho que essas pessoas que você tanto fala, não acho que sejam reais. Eles não são reais? Não, acho que você os inventou. E se eles estão só na sua cabeça, você só pode parar de pensar neles, daí vão desaparecer. Posso fazê-los desaparecer? Sim, pode. É isso que você quer que eu faça, Honda? Quer que eu faça eles desaparecerem? Se isso te fazer feliz, sim, querido. Você está certa. Posso me livrar deles. Posso fazê-los desaparecer. Eu posso. Obrigada, Honda. Eu te amo, Honda. Amar é uma palavra muito forte, querido. Vou fazê-los desaparecer agora mesmo. Ele deslogou. Foi o tempo mais curto que tinha conversado comigo. A conversa me deixou extremamente preocupada. Sabe? Aquela sensação que você sente que fez algo muito errado, mas não consegue definir o que. Me senti exatamente assim. Mais tarde, naquele mesmo dia, ele entrou novamente. Foi a última conversa que tive com ele. E também a última de todas. Me demiti logo em seguida. Honda, o que eu fiz? O que você fez? Por que você me falou para fazer isso? Quê? Do que você está falando? Eu estava tão apavorado que nem entrei no personagem. Eu matei todos eles, como você disse que eu tinha que fazer. Agora estão todos mortos. Não entendi. Eles não paravam de falar, depois não paravam de gritar. Continuei, até que eles pararam. E agora só tem silêncio. Finalmente o meu silêncio. Isso está me deixando desconfortável. O que você fez? Eu só os matei, que nem você falou que eu devia fazer. E agora tem sangue para tudo quanto é lado. Matei minha mulher e meus filhos, porque você mandou. A culpa é sua. Para com isso. É sua culpa. Você fez isso. Você vai pagar. Você vai pagar. Porra, Honda, vou te encontrar e você vai pagar por isso. Vou sair agora. Não tente escapar. É sua culpa. Você me fez fazer isso. Esse era seu plano desde o começo. Você me colocou contra eles. Você fez isso. Você fez isso. Você. Vou te encontrar
E vou fazer você pagar por isso. Me desconectei, liguei para Josh, para meu chefe imediatamente, e disse que estava me demitindo. Contei honestamente o que tinha acontecido, e também que dentro de nenhuma circunstância eles poderiam dar minha identidade real para ninguém. Fiquei em pânico, e Josh teve que vir até a minha casa para me acalmar, me assegurando que o pescador não poderia me encontrar, nem se fosse um super hacker, pois o meu nome não estava em nenhum lugar do site. Meu chefe também me assegurou que a companhia era bem rigorosa com o anonimato de seus empregados. Volta e meia, os clientes contratavam a empresa tentando descobrir o nome real das pessoas que tinham conversado. Mas eles nunca falavam. Faziam isso tanto pela privacidade de seus empregados e para não quebrar a ilusão que o site criava. Meu chefe me explicou diversas vezes que era totalmente seguro e que sentia muito por eu ter passado por aquilo. Ele não queria que eu me demitisse e perguntou se eu queria ficar e apenas não fazer mais o papel de Honda. Mas eu não quis. Eu não conseguia parar de pensar no pescador. E se ele tinha realmente matado alguém, ou se talvez aquilo fosse apenas uma piada de mau gosto. Talvez esse tipo de coisa o excitava. Josh falou que provavelmente era isso mesmo. Fiquei acompanhando os jornais naquela semana, mas nenhum homicídio que foi noticiado se encaixava naquela situação. Considerei ir até a polícia, mas eu não sabia nada sobre aquela pessoa. Poderia ser qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Talvez nem estivesse no mesmo país que eu. Ele poderia ser chinês, pelo que eu saiba. Uma coisa era certa: se o pescador tinha matado alguém, fez de um jeito que não chegou a ser noticiado aonde eu morava. Tentei até procurar no Google coisas como assassinato de família naquele dia, mas não achei nada. Josh continuou a trabalhar no site, e volta e meia eu perguntava se o pescador tinha voltado, mas ele estava desaparecido. Fiquei feliz que aquilo tinha acabado, e com o tempo, deixei isso pra lá. Fiquei sem pensar no pescador por anos, até que ontem aconteceu uma coisa que me fez tudo voltar à mente. Depois de um longo dia de trabalho, decidi ir ao cinema, sozinho. Só queria um tempo para mim mesmo, sendo que tinha terminado um relacionamento há algumas semanas e tudo estava bastante confuso desde então. Escolhi um filme que já estava em cartaz há algum tempo, assim a sala não estaria cheia. Tive sorte, estava quase vazio quando entrei. Escolhi o melhor lugar, última fileira, bem no meio, e comecei a tirar minha jaqueta quando um cara veio até mim. "Esse lugar está vazio?" falou. Pelo sotaque, pude perceber que ele era estrangeiro. Estava bastante escuro na sala, então não tive como avaliar seu rosto para ver de onde ele parecia ser ou quantos anos tinha. Fiz que sim com a cabeça, e ele se sentou. Fiquei um pouco irritado. O cinema estava quase vazio, e nesse momento estava a fim de ficar sozinho. Tinha que se sentar bem do meu lado? Havia um monte de lugares. Então, ele falou de novo. "Você gosta de filmes de terror?" Sendo que não estava com vontade de fazer amizades naquele momento. E parecia que ele estava dando em cima de mim. Educadamente, falei que gostaria de ficar sozinho. Ele não respondeu. Só pegou um pedaço de papel do seu bolso e começou a escrever. O que achei ser um número de telefone. Então, colocou o pedaço de papel no bolso da minha camisa, o que achei bastante invasivo, e saiu andando. Foi bem estranho. Não mudou de lugar, simplesmente foi embora do cinema. Não assistiu o filme. Fiquei bastante irritado com aquela situação, mas assim que o filme começou, esqueci completamente. Só lembrei novamente do cara esquisito que havia me dado seu número quando cheguei em casa. Peguei o papel do meu bolso para jogar fora, mas antes percebi que não havia número, e sim uma frase. "Te achei, Honda, e vou te achar de novo."